Olá pessoal, hoje vamos fazer a correção do exercício que foi passado para vocês na última aula. Exercício que fala a respeito do surgimento, certo, da origem do handebol. Então, passamos o vídeo aula relacionado à origem, também um texto relacionado à explicação do vídeo aula. E na última aula passamos esse exercício justamente para testar o conhecimento de vocês relacionado a esse conteúdo. Então vamos lá. A primeira pergunta, ela se referia ao quê? Em que ano surgiu o handebol? Então, para você falar qual foi o ano que essa modalidade surgiu, certo? Lá no textozinho, se vocês observarem lá no início, ele fala que o handebol ele surgiu no ano de 1919. Então, o ano que surgiu essa modalidade. Segunda pergunta: em que país foi criado o handebol? Em que país? Então, lá fala relacionando também no início que o país que deu a origem o handebol foi a Alemanha, certo? Um trecho lá, se vocês observarem, que fala que as regras dessa modalidade estavam relacionadas aqui à Federação Alemã de Ginástica, certo? Então, se vocês verem a Federação Alemã de Ginástica, então também aí você já matava a charada aí relacionado a essa resposta, né? Então, se está relacionado à federação, justamente porque não tem uma federação aí do handebol, aí a federação interna a Federação Alemã de Ginástica era quem administrava as regras dessa modalidade, certo? Que era o handebol. Terceira pergunta: quem inventou o handebol? Quem inventou o handebol foi Karl Schlenzer. Karl Schlenzer foi o criador dessa modalidade. Ele era professor da educação física naquele período na Alemanha. Quarta pergunta: no início o handebol era praticado em campos gramados parecidos com campos de futebol. Não era campo de futebol, parecidos, certo? E também era praticado com a mesma quantidade de jogadores, que era com 11 de cada lado, certo? Então, depois de um tempo que, quando as regras foram reformuladas, diminuiu a quantidade de jogadores, chegando a quantidade de 7 jogadores em cada lado, né? Que é hoje. Quinta pergunta: quais os países que se enfrentaram no primeiro jogo de handebol? Então, o primeiro jogo de handebol foi entre a Alemanha e a Áustria. A Alemanha por ser o país, né, onde foi criado, e a Áustria que foi um dos países que também começou a ser praticado também logo no início. Sexta pergunta: em que ano o handebol começou a fazer parte dos Jogos Olímpicos? Então, questão muito importante, ter cuidado para não errar essa questão aí em uma possível avaliação. Então, vocês têm que prestar bem atenção. O ano que o handebol começou a fazer parte dos Jogos Olímpicos foi no ano de 1934. Então, 1934 foi o ano que essa modalidade começou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Ok? Sétima questão: em que ano o handebol teve a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos? Questão bem parecida, vocês têm que ter muito cuidado para não errar essa questão. Então, ele começou a fazer parte dos Jogos Olímpicos, do ciclo olímpico no ano de 1934. Agora, já sua primeira participação foi no ano de 1936, ok, pessoal? Nas Olimpíadas de Berlim. Então, presta bem atenção aí para não se confundir bem aí nessas duas questões que são bastante parecidas, viu? Questão número 8. Então, qual o significado da sigla IHF? Então, essa sigla se refere ao quê? A Federação Internacional de Handebol.
Então se refere ao órgão maior responsável pelas principais competições dessa modalidade, que quando uma federação internacional ela surge, então surge justamente para organizar as competições de países e também de clubes das diversas nacionalidades. Questão número 9. Em que ano surgiu a IHF? Em que ano surgiu? Ele surgiu em 1946, mais precisamente no dia 18 de julho de 1946. Então essa data foi que marcou a criação da Federação Internacional de Handebol. Questão número 10. Qual o significado da sigla CBHB? Confederação Brasileira de Handebol. Essa confederação ela tem sede em Aracaju, em Sergipe. Então, essa federação, se vocês observarem, tem uma letra aí no final, um B minúsculo. Por que tem esse B minúsculo, professor? Porque quando foi criada essa confederação, já existia uma confederação com a sigla CBH, que era a Confederação Brasileira de Hipismo. Então, para diferenciar essas siglas, foi acrescentado esse B minúsculo no final, justamente para diferenciar da Confederação Brasileira de Hipismo. Ok, pessoal? Então, um exercício bem simples e objetivo, onde ele adquiriu informações para que vocês viessem a ter o conhecimento dessa modalidade. Então, questões simples, questões que falam um pouco da origem dessa modalidade. Espero que esse exercício possa ajudar vocês mais ainda a adquirir informações relacionadas ao handebol. Então, é uma modalidade que vocês praticam principalmente nas aulas práticas de educação física, principalmente as meninas, né? Então isso é super importante que vocês venham adquirir essas informações para melhor entendimento dessa modalidade. Então, foi alguns fatos aí super importantes que aconteceu na história dessa modalidade que foi passado para vocês. Então, espero que tenham esclarecido essas informações para vocês e tenham ajudado mais ainda, ok, pessoal? Então, aqueles que não fez ainda, não respondeu, estão tendo mais uma oportunidade de responder e enviar para mim pela plataforma, onde eu vou estar aguardando o envio de vocês, ok, pessoal? Então, valeu, até a próxima.